com um pouco mais do que 7 mil postos de gasolina e também com valor de mercado superando a marca de 1 bilhão de dólares, iremos contar hoje a história de mais uma empresa brasileira, dessa vez do Ipiranga. Bom, posto que ficou muito famoso por conta dos seus excelentes comerciais, como vai estar passando aqui na tela atrás. E o vídeo de hoje vamos contar sobre essa grande história de empresa brasileira. Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? E aproveite também para seguir meu perfil pessoal que está aparecendo aqui na tela agora e também para compartilhar esse vídeo e ajudar o canal a crescer ainda mais, beleza? Bom, a empresa que surge lá em novembro de 1934, quando assim alguns brasileiros juntamente com uns argentinos fundaram uma destilaria, que foi assim a primeira no Brasil oferecendo óleo e todo tipo assim de combustível para aquela época. Enfim, só teve um grande crescimento nacional a partir de 1936, quando essas partes assim, se juntaram com outros uruguaios, formando a Ipiranga S.A. Em 37, os brasileiros compraram um percentual dos uruguaios e também dos argentinos que tinha na empresa, porque naquela época os presidentes estavam tentando assim nacionalizar as empresas, ou seja, facilitou muito para essa aquisição. E vale lembrar também que o Ipiranga surgiu lá na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que inclusive faz divisa com o Uruguai, por isso o seu nome. Enfim, já no ano de 1938 tem o surgimento do primeiro posto com a bandeira Ipiranga, que foi lá na cidade do Rio Grande do Sul. E a partir de 1940 eles começaram a produzir muito mais outros equipamentos, como por exemplo, além da gasolina, o óleo, destiladores e, por exemplo, ajudou na produção de asfalto, que foi muito importante para aquela época por conta do grande crescimento econômico do Brasil e sem dúvidas ajudou o Postos Ipiranga a crescer ainda mais. No ano de 1957, após ter terminado a Segunda Guerra Mundial, que foi muito importante para o Ipiranga, que por exemplo ficou produzindo somente equipamentos durante toda a guerra, justamente para abastecer. Enfim, focou pouco em cenário nacional justamente por conta disso. Em 1957 eles dividiram o Ipiranga em duas empresas, que uma era responsável somente pela região sul do país e a outra foi responsável por todo o outro território nacional. Em 57 também eles compraram uma antiga empresa chamada Golf, que era também assim nessa área de petróleo, e foi muito importante para eles expandir nacionalmente. Que já naquela época o Ipiranga representava 10% de todas as vendas de óleo e petróleo em cenário nacional. Ou seja, já estava dando indícios de que seria uma gigante empresa brasileira. No ano de 1993, quando o Ipiranga já estava gigantesco em cenário nacional, que naquela época contava com mais do que 1.000 postos de gasolina, adquiriu a antiga companhia de postos chamada Atlantic, que naquela época o jornal O Globo chegou a divulgar que foi a maior compra e aquisição de uma empresa nacional privada aqui do Brasil. Que, bom, até hoje não se sabe esses valores, mas sem dúvidas naquela época foi bem grande. Além desses postos, eles herdaram assim 11 companhias AM/PM, que é esse símbolozinho que está aparecendo aqui na tela agora, que em todos os Ipirangas que você for vai ter essas. E também fundou naquela época, em 1993, o Jet Oil, que é uma troca de óleo especializada nos próprios postos, que fez assim, além do cara abastecer, teve a visão de ele poder trocar o óleo, lavar o carro e também ainda comer alguma coisa na lanchonete, que foi o que é basicamente um manual simples de qualquer posto em cenário nacional, mas que em 1993 foi uma grande revolução. No ano de 2007 teve um marco muito importante na história do Ipiranga, que assim foi vendida para a Braskem, a Petrobras e a outra, que era 3 empresas gigantes nesse setor de óleo, por um valor próximo de 4 bilhões de reais. Mais uma vez bateu o recorde, sendo a maior venda já realizada entre empresas brasileiras. A outra que pegou assim esse posto Ipiranga, que ficou responsável, por exemplo, naquela região sul todinha e fez crescer o Ipiranga, como foi ali desde meados de 2007 até hoje, onde teve um crescimento astronômico. Já em 2008, a Ultra Barra Ipiranga adquiriu os postos Texaco, que era muito conhecido, e assim, tinha 1.986 postos de gasolina na região centro-oeste e norte do país,
que era a maior companhia naquela região, e assim, teve que mudar esses postos para Ipiranga, justamente por isso que você passa em todo lugar e atualmente tem um posto da Ipiranga, que já naquela época detinha 23% do cenário nacional. Em 2011, a empresa padronizou todos os postos para, assim, ser um lugar totalmente completo e, como eu disse para vocês, tinha assim lanchonete, troca de óleo, lavagem de carro e tudo mais. Que ficou muito conhecido o jargão, né, a partir de 2011, o Pergunte Lá. Que esses comerciais foram fundamentais para a expansão do Ipiranga em cenário nacional. Que foi assim um conceito muito engraçado naquela época e que surgiu muito bem justamente num período de transição da empresa que estava crescendo em nível astronômico. Em 2012, o Ipiranga fechou uma parceria com a Odebrecht para fazer assim algumas vantagens em pedágios e tudo mais, onde alguns clientes abasteciam no posto, tinham descontos e tudo mais, que isso o Ipiranga sempre focou em fazer durante toda a sua história de empresa, dando vantagens à fidelização dos seus clientes que continuavam a recorrer e comprar no posto. Em 2016 eles criaram o programa Abastece Aí, que isso foi aquele quilômetro de vantagem com a intenção de fidelizar os seus clientes a continuar abastecendo no posto, que tinha desconto em um monte de coisas, não exclusivamente em algumas franquias da loja ou algo do tipo. E vale lembrar que no último levantamento eles tinham mais de 32 milhões de clientes cadastrados nesse programa de quilômetros de vantagem. Ou seja, mais uma ideia de marketing que realmente deu muito certo. Em 2018 eles também lançam seu próprio lubrificante, que é a chamada Iconic, que, bom, desde aquela época cresceu demais por conta de já ter uma parceria com o posto Ipiranga. Que vai lembrar, uma das coisas que ajudou muito na forma de divulgação, além dos anúncios na televisão que começou a surgir a partir de meados de 2013, foi também o seu grande crescimento nas redes sociais. Que assim, foi uma das primeiras nessa área a olhar com bons olhos para o Instagram, Facebook, YouTube, porque realmente tinha a intenção de pegar um público um pouco mais jovem, que sem dúvidas iria virar seu cliente daqui a alguns anos. Bom, o Ipiranga que está listado na Bolsa de Valores, que é junto no grupo Ultrapar, que assim, o último levantamento que eles fizeram foi em agosto de 2020, que eu procurei aqui no Google, só achei esse. O lucro trimestral deles tinha sido algo próximo de 50 milhões de reais, um valor bem abaixo do que eles estavam acostumados, porque também foi muito afetado por conta da paralisação assim, do coronavírus e tudo mais, que o preço do petróleo foi lá no chão e a demanda ficou muito baixa. Só para você ter uma ideia, geralmente assim, um trimestre normal da empresa, o lucro é aproximadamente de 179 milhões de reais. Bom, essa é a história de mais uma empresa que, assim, só temos a privilegiá-la por conta de ser brasileira e uma história realmente de muita garra e superação, mostrando que o Brasil é um lugar de boas oportunidades, mas somente não basta disso se você não tiver boas ideias de marketing e também muita garra para ter persistência e chegar aonde eles chegaram. Bom, se você está curtindo esse vídeo de mais uma história aqui, vou deixar um link na descrição, que eu escrevi um livro, que o nome dele é Foda-se o Padrão, onde eu dei 35 lições que me fizeram assim crescer demais, numa idade que podemos dizer muito baixa, com 18 anos, e um jovem dessa idade não está acostumado com tantas coisas, beleza? Caso você queira ver, eu vou deixar o link aqui na descrição, que esse livro está disponível na Amazon, então corre lá para comprar, porque eu até baixei o preço dele, por conta assim, de ser um dos primeiros vídeos, eu queria divulgar um pouco essa marca, e eu vou deixar aqui embaixo. Valeu demais? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!